Hoje vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte, há quem esbraveje. O Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto, não será esta atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? Eis a verdade, amigos. Desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos 2-1. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há 8 anos, que aos berros, Obdúlio arrancou de nós o título. Eu disse arrancou como poderia dizer, extraiu de nós um título como se fosse um dente. E hoje, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvida, é ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte, o pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa, se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo. A fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas de 60 milhões de brasileiros e iam acabar no hospício. Mas vejamos, o Scratch brasileiro tem realmente possibilidades concretas? Eu poderia responder simplesmente não, mas eis a verdade, eu acredito no brasileiro. E pior do que isso, eu sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam aqui do aspirante enxertado do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se de um Puskás, eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura, a santa verdade é a seguinte, qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha por vezes, e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Por complexo de vira-latas, eu entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e sobretudo no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta, por um motivo muito simples. Porque Obdúlio nos tratou a pontapés e como se vira-latas fôssemos. Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar. Como o chinês da anedota. Insisto, para o Scratch, ser ou não ser vira-latas, eis a questão.